irmãos que chegaram, aqueles que não chegaram, o Senhor esteja também no controle das suas vidas. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao nosso Deus nesse momento. E os irmãos, aqueles que estão enfermos, também vamos lembrar, né? Colocar nas orações família limitada, né? Aqui no final da rua do seu Gessé também faleceu um senhor aqui. Então vamos colocar a família de Dona Fátima, que estão em luto, seu Amaro faleceu. E vamos agradecer a Deus por tudo. E para essa oração, eu vou pedir o diácono Luan, se quiser. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos trouxeste com paz, com saúde, com alegria de estar te servindo, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo que se reúne nesse momento, toda a terra, Senhor, para a maior escola que já existiu neste mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Pedimos bênçãos e o Senhor esteja derramando sabedoria em todos os professores espalhados na face da terra, abrindo as mentes de todos os alunos que estarão estudando nesta manhã de domingo. Amém. Nós queremos, a Deus, entregar a vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Tu sabes cuidar de cada um, Senhor, tu sabes o que cada um precisa e tu sabes o que é melhor para cada um de nós, Deus. E temos a fé confiada em ti, Senhor, de que tu farás o que há de melhor em nossas vidas. Nós queremos também, Senhor, te entregar a família da irmã Fátima, que está em luto, que o Senhor possa estar ali, Senhor, confortando os corações, que o Senhor possa estar indo ali dando força, Senhor, para essa família que passa por esse momento tão difícil. Nós sabemos que todos nós iremos passar, mas quando a morte chega, Senhor, a tristeza bate em muitos corações e nós precisamos muito de ti para passar por esse momento. Nós queremos, ó Deus, pedir por todos os trabalhos que vai acontecer aqui na tua igreja, em todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Nós queremos pedir a Deus que tudo que seja feito seja unicamente para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor seja glorificado e que Jesus Cristo, nosso Salvador, seja exaltado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. E número 9. Santo. Hino de número 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno,
Santo, Santo, justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de um tão grande número de testemunhas, deixamos todos o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência e carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filhos, filho meu, não desprezei a correção do Senhor, e não desmaiei quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que o ama e açoita a qualquer que receba por filho. Se suportais a correção de Deus, vós trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participando, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não nos rejeitamos muitos mais ao Pai dos Espíritos, para vivemos, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigia, como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser vigorosa, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Nessa oração, vamos colocar a vida do nosso pastor, da sua esposa, né? E ele, até agora, ele está bem, graças a Deus, exercitando suas forças, seu vigor. E quando ele chegue a vir aqui a nós na igreja, né? Que ele esteja bem, né? E tenha gozado essas férias, né? Essa licença, né? Então, que Deus possa estar nesse momento, né? Contemplando ele com bênção de saúde, né? Porque eu creio e acredito que a saúde é tudo para nós, né? Muitas vezes as pessoas falam tanto em riqueza, mas eu creio que a riqueza maior que nós temos é Deus primeiro, depois vem nossa saúde. Então vamos orar nesse momento. Eu vou colocar para orar a nossa diaconisa Margarida.
aqueles que ficaram cuidando da igreja, que é responsável por ó Deus, por nosso Davi, e todos esses, todos nós, Senhor, a teu servo está aqui, ó Deus de cada vez, ó Deus, ser com cada um, da tua graça, do teu amor, toda a vida de cada família que é representada. Deus também se desempenha, pessoalmente, e que vem para ver que ele tem que tocar. Senhor, com a igreja, que Deus faz uma ajuda, para a irmã também, e para hoje, Deus que se vai estar conosco, ajuda ela, Senhor, como por exemplo, todos aqueles que estão juntos. Pelo amor, e também com a família educada que está aqui, a igreja, que eu vou dizer, ó Deus, que eu posso estar com a família, e o Deus Espírito Santo, que vocês chegam lá e vão falar. Muito obrigada por tudo, então, Deus, nos ajuda a aprender mais, a absorver, ter aprendizado através do teu ensino, e de alunos que vai trazer a tua mensagem, a Deus, sua sabedoria. Muito obrigada pelo teu tempo. Senhor, obrigada por tudo. É isso que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. O diácono Anderson, ele vai trazer nessa manhã um ensino. Estamos chegando à nossa última EBD à frente desses trabalhos durante essas férias e licença do pastor Manuel. No próximo domingo ele já está de volta, como falou a irmã Ana Amélia, com as forças revigoradas, pode ter certeza, pelo que conversamos com o pastor Manuel. Ele vem muito mais forte do que já estava após essa férias e essa licença que ele tirou. Ele teve visitando algumas igrejas e recebendo algumas respostas vindas de Deus para ele e para o seu ministério. Eu sempre converso muito com ele sobre essa possível parada dele, e eu sempre dizia: o senhor ainda é jovem, apesar da idade, o seu espírito é muito jovem. Aí o pastor sempre demonstrou assim preocupação com o crescimento da igreja. E nesses últimos dias nós estávamos conversando sobre como está difícil converter alguém. Não nós, mas até mesmo o Espírito Santo. Não que haja impossível para ele. Se tiver de ser, será. Mas os corações estão endurecidos, e a própria palavra de Deus diz que chegará um tempo em que não teremos mais quem converter. E isso demonstra simplesmente a vida de Jesus. O como está próximo. Eu conversava com o pastor Manuel essa semana e falávamos como está difícil, não é só aqui, é nas outras igrejas também. Conversões. Isso mostra que Jesus pode voltar a qualquer momento. Porque quando ele vê que não há mais salvação para quem está aqui, ele vai vir buscar os seus. Pode ter certeza. Ele vai vir buscar. Por isso que nós temos que estar insistindo na palavra de Deus nos corações daqueles que nós amamos e que ainda não tiveram encontro com Jesus, porque a vinda está muito mais próxima do que imaginamos. Que Deus nos abençoe. Vamos ao nosso estudo. Eu estou um pouco rouco hoje, não sei porquê, mas tossi muito durante a madrugada. Eu disse para eu tossi tanto durante a madrugada, acordei 3 vezes. Ela foi? Ela nem viu, mas eu levantei 3 vezes de tanto tossir. Acho que o ar-condicionado atingiu minhas cordas vocais. Mas vamos lá. Nós estamos estudando sobre sabedoria. Vamos para Provérbios, capítulo de número 13. Vamos tentar estudar 13 e 14 hoje, para que a gente chegue a 50% do estudo que eu tinha preparado. Mas aí a gente fica para as próximas férias terminar. Se os irmãos preferirem, então a gente começa outro mesmo. Mas vamos lá. E se for eu, professor, né? Ainda tem isso. Provérbios 13, nós estaremos estudando sobre o capítulo 13 de Provérbios, que nos traz exatamente ensinamentos da sabedoria sobre alguns cuidados que nós precisamos ter em nossas vidas. Uma pessoa
descuidada, né? Que não se cuida, é uma pessoa que não pensa, é uma pessoa que não raciocina antes de agir e nem vê, né, aonde pisa. Tem pessoas que são assim, mete a cara com o que der deu, mas a palavra de Deus diz que isso não é correto. Por isso nós sempre estamos cometendo erros, porque às vezes não pensamos antes e não analisamos o terreno que nós estamos pisando. E isso faz com que muitas vezes quebremos, como diz no popular, a nossa cara. Hoje estaremos estudando cuidados com as palavras, cuidados com os negócios, cuidados com emoções e cuidados com, isso é muito importante, os relacionamentos. E muitos relacionamentos têm destruído vidas de muitos cristãos. Mano, isso é relacionamento conjugal? Pode ser, mas pode ser um relacionamento no trabalho, na igreja, na vizinhança, aonde nós estivermos, que nós temos colocado a nossa vida em cotidiano, nós precisamos ter cuidado com os nossos relacionamentos. Vamos começar com Provérbios capítulo 13, do 1 ao 6. Cuidados com as palavras. Assim diz a palavra de Deus: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo do que se esforçam será o entendimento. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz a vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. A primeira coisa que precisamos aprender a ter cuidado em nossas vidas é com as palavras. Já ouviu falar que a palavra tem poder? E realmente tem. Com uma palavra nós podemos elevar alguém a um êxtase de conquistar os seus sonhos, como também nós podemos destruir os sonhos dessa pessoa, também com uma palavra. Com uma palavra nós estimulamos uma pessoa a sair de uma depressão, como podemos afundá-la definitivamente nessa depressão. Com uma palavra nós podemos levar a salvação, que é algo que nós desejamos para toda a humanidade. Como com uma palavra nós podemos condenar alguém à perdição. E essa palavra, nós temos algo que é muito perigoso, principalmente no meio cristão, chamado língua. Pedacinho de carne que não só condena o próximo, como condena nós mesmos pelo que falamos. Então a gente tem que ter muito cuidado com uma palavra que mesmo fala, com o que nós vamos dizer, falar com os nossos amigos e irmãos. Uma pessoa que é sábia, ela é sempre reconhecida por saber a hora certa de falar, tem um momento certo de falar. Nós não devemos falar a toda hora, a todo instante, e principalmente sem pensar. Há também uma medida de palavras que nós podemos dar, porque palavras demais podem complicar o que nós mesmos estamos querendo que aconteça. Então nós temos que ter medida no que vamos falar. E aí vem algo muito primordial: a forma de falar. Como falamos. Muitas vezes nós falamos bruscamente com uma pessoa, mesmo querendo ajudar, mas não sabemos a forma de falar, e isso acaba causando um imbróglio muito grande, um problema, porque quem está recebendo pode receber de forma agressiva,
ou de forma de uma crítica destrutiva, mesmo que você esteja querendo construir junto com ela. Então, a gente tem que ter a forma de falar para que quem esteja recebendo as nossas palavras possa entender corretamente o que queremos dizer, para não causarmos um problema ainda maior. Além de ser alguém que sabe se calar, a pessoa que tem sabedoria, que busca a sabedoria da fala do Senhor, nos seus ensinamentos. Se alguém que sabe, tem alguém que sabe falar sobre medida, nós precisamos falar pouco, o momento de calar e não desperdiçar as nossas palavras. Mas como assim não desperdiçar as nossas palavras? Tem gente que não quer ouvir, tem gente que não quer conselho. A gente já falou disso, daqui a pouco vamos falar de novo. E tem um ditado que diz que conselho, não se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a palavra de Deus que nós vamos ler hoje diz o contrário. As pessoas sábias se aconselham. Mas nós precisamos exatamente não desperdiçar as nossas palavras, não jogar palavras ao vento. As nossas palavras, as palavras do cristão, são palavras de sabedoria, e palavras de sabedoria não se joga ao léu. Palavras de sabedoria a gente joga para colher. Jogamos plantando para que a colheita venha para o reino de Deus. Nós também precisamos aprender a ouvir mais do que falar. Nós gostamos muito de falar. Falar. Imagina um radialista, né? Feito eu trabalho. E falar. Tem gente que diz que quando não tem matéria, eu invento uma matéria. O cara pega um fato, vai lá e inventa uma história, e isso acontece. Mas ele está jogando palavras ao vento. E pode ser palavras ao vento de destruição. Não sei se os irmãos já ouviram falar, mas na década de, eu acho que foi 70 ou 60, não me lembro bem, estava um radialista bastante conhecido chamado J. Ferreira e Geraldo Freire, Rádio Jornal. Juntos, não tinham uma pauta durante a madrugada, se juntaram e disseram: J. Ferreira fez, vou inventar uma história aqui. E inventou, os mais velhos vão saber, a história da perna cabeluda. Quem ouviu falar isso aqui em Pernambuco? Já, né? Pronto. Inventaram que jovens iam andando pela rua e a perna cabeluda ali na Dantas Barreto atacou esses dois jovens e eles morreram. E tinha acontecido, por coincidência, um homicídio no local que eles nem sabiam. Nem sabiam, porque eles não tinham notícia. E coincidiu o assassinato. E ficou. E isso causou um pavor na sociedade pernambucana. Os mais velhos lembram. Todo mundo andava na rua com medo da perna cabeluda. É verdade. E houve várias mortes durante o ano e que se decretou que teria sido a perna cabeluda em Pernambuco. Uma história contada no rádio que viralizou, que causou terror, palavras jogadas ao léu que deve ter causado destruição na vida de muitas pessoas. E que, com o passar do tempo, muito tempo, eles revelaram que não tinham pauta, inventaram, coincidiu e foi para eles um furo de reportagem, e na época um boom de audiência. Para a rádio foi perfeito naquela época, mas foram palavras jogadas ao vento. Poderiam ter ficado calados naquele momento, continuado com alguma coisa e não teriam causado o pânico e o terror que causaram a todos que moravam em Pernambuco naquela época. Por isso nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, muito cuidado com o que dizemos a um irmão, com o que comentamos. Muitas vezes nós podemos pensar, ficar para a gente, conversarmos com Deus, orarmos, e Ele nos dará sabedoria para agirmos mediante o que temos, do que muitas vezes a gente faz assim, né? A gente vê alguma coisa, chega para um irmão: ó, tu fiz isso. Aí o irmão escuta: ó, fulano chegou para mim e viu isso, eu também digo isso, agora foi isso, e ainda teve aquilo e aquilo.
E aí as palavras vão se jogando, e quando a história final chega, ninguém estava envolvido, não aconteceu 5% do que a história foi contada a todos os irmãos de uma igreja ou de uma comunidade. Por isso nós devemos ter muito cuidado. Palavras ao vento, palavras ao léu, podem causar destruição. Na maioria das vezes, palavras jogadas por jogar não causam edificação nenhuma na vida de ninguém. Segundo ponto, deixa eu lembrar, que os irmãos não estão calados hoje, vocês podem participar, fiquem à vontade. Se passar a hora hoje, a gente pode ir até 10, 11, 11 e meia, meu Deus, não tenho nada para fazer hoje não, não tenho nada marcado não. Calma, irmã, é brincadeira, não se apeguei não. Irmã Socorro. Eu digo uma palavra, quando eu era criança, assim, já saindo da fase de criança para adolescente. Havia uma palavra. Eu passei a minha vida inteira frustrada e ninguém tirava aquilo de mim. Porque disseram aquilo de mim e aquilo ficou na minha. Pois é. E eu não queria fazer mais nada do que eu gostava de fazer. Fazer uma palavra. Exatamente. E eu É isso. fiquei assim até adulta tirar isso de mim. Falta de sabedoria, falta de forma de como falar, porque a pessoa poderia até estar querendo ajudar e acabou destruindo, então isso acontece muito. Já aconteceu comigo também. Isso acontece com várias pessoas e muitas vezes nós ficamos retraídos, com medo. Isso prejudica bastante a vida das pessoas. Segundo ponto, cuidado com os negócios. Mas eu não sou comerciante, eu não sou empresário, mas de alguma forma você já fez algum negócio na sua vida. Provérbios 13, do 7 ao 11. Assim diz a palavra: uns se dizem ricos sem terem nada. Já ouviu aquela pessoa que não tem nada na vida, mas acha que exatamente, só conta a vantagem, acha que é o tal. Esse cara sou eu, O Roberto Carlos da vida. Então vamos lá. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. Aquele que tem e se faz de coitadinho. A gente tem um também, O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios, veja o que a palavra de Deus diz, a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Olha o que eu falei sobre, se versículo fosse bom não se dava, se vendia. Mentira. Um ditado inventado pelo homem. Olha o que a palavra diz: da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Quem dá conselho está com a sabedoria. Quem recebe o conselho também está com a sabedoria, porque está recebendo. Então é muito importante que quando alguém venha nos aconselhar, nós entendamos que muitas vezes não é uma repreensão. Porque o que é que acontece às vezes? Quando alguém vai aconselhar, o outro acha que está sendo repreendido, que está sendo reprimido, que alguém está brigando com ele ou está querendo ensiná-lo, mas não. Pessoas sábias aconselham. Pessoas sábias recebem conselhos. Quem recebe conselho geralmente anda em caminhos retos. Quem consegue receber conselhos sem ver como crítica, recebendo para o seu bem, autoavaliação, introspecção de pensamento, de ideias, faz com que você ande certo, principalmente quando o conselho é sobre a palavra do Senhor. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse haverá aumentado. É o segundo cuidado orientado pelo texto na nossa vida profissional. O conceito de riqueza e pobreza é amplamente tratado, mostrando que ser próspero
não significa ter tudo. Mas como assim? Ser próspero não significa ser tudo. Porque eu posso ser feliz sem ter um barco, um navio. Eu sou feliz sem ter um navio. E tem gente que tem uma lancha, primeiro, segundo, terra, tem de tudo dentro e vive um mar, verdadeiramente um mar. Ela tem uma lancha, eu acho, para viver o mar da infelicidade. Tem gente que tem tudo na vida e ao mesmo tempo não tem nada. São prósperos perante a humanidade, perante a sociedade. Todos os veem como um cara rico, de bens, de posse, mas ele se recolhe todos os dias a uma insignificância que come e corrói o seu espírito, que é a falta de Deus, que é a falta de Jesus Cristo em sua vida, de verdadeiros amigos. Já percebeu que quem tem muito dinheiro não tem amigos? Quer ver? Basta adoecer. Todo mundo se afasta, porque o dinheiro, os bens daquela pessoa não serão usufruídos pelo próximo, por aqueles que estavam perto deles, e todos vão embora. Quantos artistas nós vemos muitas vezes doentes em albergues? Aí passa uma reportagem, artista tal, que foi muito famoso, que teve muitos bens, está precisando de ajuda, está lá na casa dos artistas no Rio de Janeiro, que tem lá, né, para acolher. Os amigos o abandonaram, o deixaram, mas era uma pessoa que aparentemente tinha tudo. Tudo. E essas pessoas, elas vivem desafios advindos de uma vida cheia de bens, como eu falei, mas de um vazio, de um nada dentro do seu espírito, da sua alma, do seu coração. Humanamente. Eu tenho uma conhecida assim, eu trato de amiga, meio conhecida, mas ela tem uma vida assim, tem as coisas, mas ela é uma pessoa extremamente, se chegar no dela, você fica doente, porque ela reclama de tudo e tem de tudo. Então ela já foi cristã, está afastada, então eu já disse para ela, você busca mais Deus, o que está precisando é Deus na tua vida, porque tu tem tudo. A minha filha é isso, minha filha é aquilo, Isabel viajando, Isabel fazendo isso, mas ela tem um vazio assim, de extrema pobreza. E se você chegar junto dela, ela só reclama, só reclama. Eu falo para ela, para de reclamar. Tem muita gente que não tem o que você tem. Né? É verdade. Já passou pelo câncer, já tem várias coisas, e Deus Agindo na vida dela. agindo na vida dela, sabe? Mas ela reclama demais. Então eu digo assim a ela, eu falo para ela, a gente pode viver com tão pouco que você se surpreende. Não é que um pouco, você não vai ter problema. Mas assim, tem gente que tem muito, E cheio de problemas do mesmo jeito. cheio de problema, você vai reclamando, você vai falando. E é um negócio que você não gosta nem de estar junto, sabe? Eu mesmo nem gosto. Porque reclama o tempo todo, reclama o tempo todo. É verdade. São murmuradores. Tem gente que não consegue viver sem Eu murmurar. não quero mais para a igreja, não, porque eu já vivi na igreja, eu não quero viver aonde? Mentiras de Satanás na cabeça dela. Irmão Diácono Leão. É o famoso espírito da murmuração. Exatamente. Perturba a vida. Isso. É a mentira de Satanás na vida dela. Ó, tu tem isso, mas tu poderia ter isso. Tu tem isso, mas está faltando isso. Sempre está faltando algo. E o murmurador, ele fica assim, sentindo um vazio, porque a sua riqueza não está na sabedoria do Senhor. A sua riqueza está nos seus bens, e seus bens nunca serão suficientes para encher a vida, para encher o espírito, para encher a alma, porque aí só quem preenche é Deus. Pode ter tudo, vai continuar murmurando, porque falta tudo, falta Deus. Quem tem Deus tem tudo, mas ela vai estar faltando tudo, porque ela não tem Deus. Ela precisa desse encontro com Jesus Cristo, dessa libertação espiritual, como o Diácono Leão falou, da murmuração, o espírito da murmuração. Ela precisa ser liberta, precisa de Jesus Cristo.
precisa das palavras de sabedoria da irmã Amélia. É sua vizinha? É sua vizinha que você falou? Uma conhecida. Precisa de palavras de sabedoria de outras pessoas que têm Jesus Cristo, que estão também em torno da sua vida, para que ela tenha essa libertação. Eu sei que a irmã tem implantado, como ela mesmo falou. Mas ela precisa, porque nós temos o livre-arbítrio, a palavra de sabedoria chega em nossas vidas, mas nós precisamos abrir a vida. Aí eu chego lá na casa dela, ela fala, Ana, estás precisando vir aqui, orar na minha casa, vamos orar aqui, vamos ungir, vamos ver o quê. Eu olho assim para ela, eu digo, e a tua oração? Eu também não vou orar, não é? Eu costumo dizer isso. Olha, gente, não adianta essa história de vem aqui na minha casa orar. Não. Posso, se a gente tiver num momento, irmão, vamos orar. Gostaria que o irmão orasse. Mas quando eu chamo alguém para orar, eu estou dizendo que eu não tenho intimidade com Deus e eu não tenho Deus para orar pela minha casa. Irmão Lazarino. Eu fiz uma frase para conversar com eles alguns assuntos. E às vezes a gente se depara com situações que a gente não entende o que está acontecendo, né? Aí para não ficar falando assim, é Deus, é Jesus, é não sei o quê, aí a gente faz uma frase, né? Aí eu falo para ela, aquilo a que você se pega, satisfaz. E depois que eu me peguei para Jesus, eu venho satisfeito. Coisa boa. Maravilha. Se conserta todo dia, óbvio. Mas depois que eu me converti, eu estou satisfeito. Glória a Deus. Glória a Mas Deus. no mundo você não pode falar isso. Aí você fala uma frase, falar aquilo que você se pega, satisfaz. Porque Jesus sempre completa a nossa vida. Para ver se a pessoa enxerga a luz, né? Até quando falta algo, nós sabemos que Ele vai suprir. Amém. Vai ser agora? Não sei. Amanhã? Não sei. Daqui a 10 anos? Não sabe. Mas Ele suprirá. Ele não deixará faltar nada. Você poderá passar pelo momento difícil, mas Ele susterá você pela sua mão, pela sua misericórdia. E nós estamos tratando exatamente sobre prudência nos nossos negócios. Veja a imprudência, tá? Amiga da irmã Amélia. E ainda tem aqueles que são imprudentes, que querem levar vantagem nos seus negócios. Vou vender uma casa. Minha casa vale 100 mil. Puxa, eu vou vender por 100 mil. Eu vou vender por 150 se eu pegar um besta. Eu vendo e já saio na vantagem. Imprudência com os negócios. Levando vantagem em cima de alguém. Sendo injusto. Lembra que a gente estudou sobre o justo e o injusto? Sendo injusto. Porque eu quero levar vantagem, eu estou sendo imprudente. É necessário que hajamos nas nossas vidas com o valor da honestidade. Nós precisamos ser honestos, verdadeiros. E a única forma de conseguir tudo o que desejamos é através do quê? Do trabalho, mas do trabalho honesto. Porque tem aqueles que trabalham desonestamente e você pode ser facilmente envolvido com a corrupção, com a desonestidade, com a malícia, para poder levar vantagem sobre os outros. Isso também está envolvido com o cuidado com os negócios. O perigo do descuido com os negócios pode abrir oportunidades em nossas vidas de ganhos facilitados. E o que é facilitado não é certo. É correto o que é certo. Não existe certo e errado. Então é certo pelo certo, justo pelo justo. Cuidado com as coisas fáceis. Nós precisamos ter cuidado para não sermos desonestos. Devemos ter cuidado com os nossos negócios, com o que fazemos, para sermos sinceros com Deus, conosco mesmo, e para termos paz com Deus. Terceiro ponto, vamos correr, senão a gente não deve. Cuidado com as emoções. Eu posso trazer isso para a minha vida. Eu era muito assim, emotivo, mas não é aquele emotivo de chorar, não. Era de bater de frente. Eu já fui muito dessa forma. Já quebrei muito a cara na minha juventude por ser muito emotivo. Mas vamos lá. Provérbios 13, do 12 ao 19. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é a árvore da vida. Quem despreza a palavra
terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O bom senso conquista a favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. O terceiro cuidado essencial é com as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas expressões. Isso tudo demonstra quem realmente nós somos. Tudo demonstra quem realmente a gente é. Muitas decepções, elas marcam nossas vidas com sentimentos, negativos, que não podem ser ignorados. Mas nós devemos aprender a lidar com sabedoria e buscar conselhos antes de agir. Por isso que o corpo diaconal da igreja, preste atenção, que sempre busca manter a paz e resolver alguns problemas maiores dentro da igreja, seja batista, seja assembleia, seja ela presbiteriana, tem um corpo diaconal e ele é um conselho, ele é um grupo de diáconos que se reúnem. Nós estivemos numa certa igreja por um tempo que teve um problema, e o corpo diaconal teve que se reunir para resolver esse problema. E aí nós conversamos com alguns irmãos, sempre tem aquele que recebe o conselho, mas tem aquele que não recebe, que quer bater de frente até com os conselheiros. São difíceis. E quando você tenta aconselhar uma, duas, três e não ouve, você tem que calar. Até o conselho tem que se calar, para não estar jogando palavra ao léu, ao vento. Jogar palavras por palavras. Existe quem não aceita. Existe quem parte até para agressão, não física, mas verbal. Então o que acontece? O conselho às vezes também se cala, e ora, e se ajoelha, e conversa com Deus, e entrega na mão de Deus, não dormindo, não relaxado, mas de olho, continuando o trabalho, para que Deus resolva. Isso acontece aqui, acontece em outras igrejas, mas acontece em todo lugar, porque isso sempre vai existir no meio cristão, e sempre existiu. Imagina Moisés. Quantos problemas ele enfrentou? Até o irmão, a irmã, veio de dentro da família. Os maiores problemas de Moisés não veio de fora, veio de dentro da própria família. A mesma coisa aqui. Mas nós precisamos ter sabedoria. É necessário sempre buscar o bom senso. É necessário evitar tolice, sabendo que no momento certo tudo ficará bem. Está enfrentando um problema? Aguarda, trabalha para agir, usa a sabedoria, vai se resolver. Diaconisa Rogéria. Falar com os filhos que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Isso. Porque ele cuida de nós. Se nós lançarmos sobre ele nossas ansiedades, nossos desejos, nossos anseios, tudo em nossa vida, todas as áreas da nossa vida, ele vai cuidar de nós. Exatamente, e ele cuida. Nós precisamos continuar trabalhando, nós precisamos agir com sabedoria, buscar conselhos, doar conselhos, entregar nossas ansiedades na mão do Senhor, orar, perseverar, e Ele vai agir. Devemos ter cuidado com as nossas emoções, para ela não virar reações contra nós mesmos. Quarto ponto, cuidados com os relacionamentos. Relacionamento é algo difícil, não é fácil, porque nós temos nossos pensamentos, os outros também
tem. Às vezes divergimos, mas precisamos. Por isso que o nome é relacionamento. Saber se relacionar. 13, Provérbios 13, do 20 ao 25, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Entendeu, irmão? Porque ela murmura. Viu o último versículo? O que diz? O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Por mais que ela tenha, ela está com fome, murmurando, reclamando. E isso não está satisfeita, porque está vivendo impiamente, está no caminho dos ímpios. Precisa encontrar o caminho dos justos. O texto nos orienta ao cuidado com os relacionamentos. Ninguém pode viver isolado, né? Isso nós sabemos. Ninguém vai viver isolado, gente, como uma ilha no meio do nada. Um dia desse no Instagram eu vi: você passaria 365 dias nessa ilha sozinho? Lá tinha parque de diversão, piscina, um mar ao redor lindo, peixes, golfinhos, tinha tudo suprido dentro da casa. Eu olhei assim e digo: Deus me livre. E o prêmio era ganhar não sei quantos milhões. Poxa, podia dar a terra inteira. Sai pra lá, Satanás, estou fora. Dá para mim não. Ninguém consegue, gente, viver 365 dias isolado. Você pode até passar, mas você vai sair dali doente, espiritualmente, corporalmente. Você vai sair sem poder usufruir os milhões que ele tinha para lhe dar. Você vai gastar tudo com remédio, com médicos ou com nada. Ninguém vai conseguir. Ninguém consegue sair são de um ilhamento, viver como uma ilha. Nós precisamos aprender a nos relacionar com pessoas em todo o tempo. A nossa vida é isso. E nós somos influenciadores, né? Nós somos. Você é, a irmã é, eu sou. Porque nós pregamos a palavra de Deus, e quando pregamos nós somos influenciadores e também somos influenciados. Agora aí nós precisamos saber como seremos influenciados, se por bem ou por mal. A irmã Amélia. Relacionamento em geral, né? Casal, amizade, filhos, em geral, né? Porque tem relacionamento. Então, muito relacionamento você pode ter, pode ser um relacionamento tóxico. Não Sim. faz bem para a pessoa. Pode ser na família, pode ser no casal, pode ser nas amizades. Então você tenta ter um relacionamento legal com as pessoas, mas muitas vezes você sente que não dá, é ruim para você. Então o que é que você faz? Se afasta, porque aquilo está te incomodando. Pelo menos assim, seja lá como for, né? Assim, você está tendo um relacionamento com uma pessoa legal, um amiga, família em geral. Se aquilo está te fazendo mal, não está sendo legal para você, é o que você deve fazer. Você deve se afastar, legal. Sem ter atrito, sem ter briga, porque se é um negócio que não está te fazendo bem para você mesmo, para a sua saúde, para a sua vida, para que você está bem com relacionamento? Não tem condição de conviver. Um relacionamento tóxico, muitas vezes fugindo do teu lado, em vez de você chega querendo uma palavra que seja coisa boa para você, né? Aí chega com palavras vãs. Eu vivencio muito isso no meu trabalho. No meu trabalho tem um dia desse mês um rapaz chega assim: mano, se tu vai almoçar às vezes com fulano, e não vai com a gente, tá, não sei o que, é tempo. É muito tempo também. Mas não é um bom relacionamento para mim.
prefiro não estar. Eu tenho aqueles amigos que eu consigo, às vezes, conversar alguma coisa, até aqueles que são mais próximos. Tem um que eu confio mais falar alguma coisa, tem outro que eu não confio tanto. Até com os mais próximos. Por quê? Nós precisamos também avaliar as pessoas que estão junto conosco. Tem gente que consegue receber algo, por exemplo, eu chegar aqui e dizer assim para uma pessoa: olha, eu estou passando por tal problema. Você sabendo que essa pessoa, mesmo sendo próxima de você, ela poderá não te ajudar e te destruir. Tem isso, gente. A gente precisa avaliar. E tem aquele que a gente pode olhar assim na nossa esquerda e dizer: olha, eu estou passando por isso, sabendo que quando você disser, ele vai te ajudar. Até os mais próximos, nós precisamos entendê-los e compreendê-los para termos um bom relacionamento, para termos uma boa convivência, seja isso na família, no trabalho, todos os ambientes que vivemos, nós precisamos ter esse conhecimento, a sabedoria do relacionamento. O descuido dos relacionamentos é a causa do distanciamento, inclusive hoje, entre as pessoas. Descuido de relacionamento. Dentro de casa, todo mundo com celular. Isso é descuido de relacionamento. Dentro de uma roda de amigos, e hoje é o que acontece. Está todo mundo almoçando numa mesa, todo mundo no celular. Então assim, está todo mundo no eu, no meu mundo, e o mundo do outro, que se exploda. Pode falar aí. Por exemplo, se você está numa pizzaria, aí você vê um grupo de amigos, eles não têm mais diálogo, está todo mundo ali. Eu acho que até que as pessoas preferem, porque no telefone as pessoas têm mais coragem de falar o que querem. Elas têm mais coragem de se expor, né? Ali, no sentido que para elas, está ali só elas. E parece que isso aí já não tem mais jeito. A gente sabe que é em todo canto, né? É todo mundo assim, mas eu acho que a questão maior é, se você tem um problema, mas existem pessoas que é mal trabalhada, mal resolvida, é frustrada, tem lá para trás, desde a sua infância, tem vários problemas, não sabe se relacionar. Se você vê que tem pessoas que nunca trabalhou com pessoas, essa pessoa é uma pessoa também muito fácil de ser difícil de se relacionar bem com o outro. Então essas pessoas que não têm maturidade, tem muito crente imaturo. Muito. Então essas pessoas, se ela não tem maturidade, ela vai dar qualquer assunto, ela vai causar problema. Tem gente que não tem maturidade nem para ouvir um não. Sim, sim, sim. Na hora que você dá um não, é problema. Faz um auê na tua história. Uma imaturidade. Então quer dizer assim, se você não trabalhar a tua maturidade, tu não te relaciona nem com o teu marido, nem com a tua esposa, nem com o teu vizinho, nem no ambiente de trabalho, com ninguém. Porque o problema está em você, por exemplo, em mim. Então eu tenho que me policiar, ver onde é que eu estou errando, que eu estou causando tanto problema com o meu vizinho, com a minha amiga, com a companheira de trabalho. Muitas das vezes, mas ela. Não, e será que eu também não preciso me policiar? Então, quer dizer, culpar o outro é muito fácil. Muito fácil. Agora, você entender que você não foi trabalhado, que você é cheio de traumas, e você leva isso para todo canto, e aonde você está, você causa problema. Aonde você for, você leva o problema. Não tem como. É exatamente o que a irmã fala, é a gente ter essa sabedoria do relacionamento, conhecermos a nós mesmos, conhecermos onde pisamos, como eu falei, termos o conhecimento da sabedoria da palavra, de como vamos falar, de como vamos receber também de algumas pessoas, entender que talvez acontece isso, a pessoa passou mal para a gente o que ele queria dizer, e às vezes nós temos que conhecer o nosso irmão e dizer, talvez o irmão está hoje não esteja bem, depois eu converso com ele. Nós precisamos ter sempre essa sabedoria, o relacionamento é muito importante. Imagina aqui, acho que nós temos hoje quase 30 pessoas, não, 20, vamos lá, quase 20 eu acho, não contei, mas vamos lá, o número não precisa ser sério. Mas todo mundo aqui tem um pensamento, uma cultura, uma família diferente, um pensar diferente. E se nós não sabermos nos relacionar,
nós vamos viver aqui em guerra. Mas a sabedoria do Senhor nos dá essa possibilidade de vivermos em comunidade. A igreja é isso, uma comunidade de pessoas o quê? Convertidas, não é isso? Transformadas pelo Senhor, salvas pelo Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo. E é isso que nos faz viver esse relacionamento, tá certo? Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas os companheiros dos tolos acabarão mal. Saber também com quem nos relacionamos. E Provérbios 13 nos ensinou a cuidar das nossas palavras, cuidar dos nossos negócios, cuidar das nossas emoções e cuidar dos nossos relacionamentos. O 13º capítulo de Provérbios nos ensina sobre os cuidados que precisamos ter com as nossas palavras, com os negócios. E a falta de cuidado com a própria vida tem gerado grandes problemas na vida das pessoas. Anderson, e tem uma coisa, só que eu completando, e tem uma coisa interessante aqui. As pessoas, a gente, por exemplo, eu não posso tratar, vou usar o nome de alguém que fica fácil para ser rápido. Eu não posso tratar o Anderson do jeito que eu trato, deixa eu ver aqui, o irmão Nazareno. Vamos imaginar sobre sim, mas acontece que tem a questão de você ter mais afinidade. Por exemplo, eu e Rosângela, nós temos uma relação afinidade desde 2009. Eu não vou tratar a irmã Elisa do mesmo jeito que eu trato a Rosângela. Nós temos mais afinidade. Nós sabemos, nós nos conhecemos, né, Rosângela? Uma outra. A gente sabe como sou. Então, tem essa questão que a gente também tem esses cuidados. Sim. Não quer dizer que a senhora não gosta de Rosângela mais do que ela também. Mas é só relacionamento. Exatamente. Eu não vou tirar uma brincadeira com Elisa como eu brinco com Rosângela, porque eu ainda não conheço Elisa. Entendeu? Isso também entra a questão do respeito, dos cuidados, do falar. Né? É relacionamento. Se antes de qualquer decisão formos cuidadosos, evitaremos o quê? Sofrimentos, problemas, conflitos. Por isso é importante cuidarmos dos relacionamentos, cuidarmos de tudo que Provérbios nos ensinou. Cuidemos uns dos outros. Vamos ao Provérbios de número 14. Apresentar o segredo da sabedoria. Esse provérbio nos apresenta isso, algumas coisas que não devemos fazer e o que precisamos fazer para sermos sábios. Tá certo? O que não fazer? Provérbios 14 traz isso. Não ser insensato, não descuidar do coração e não sermos ingênuos. E para sermos sábios, o que fazer? Boas amizades, temer a Deus, reações positivas. Não consigo entender um crente com reação negativa. Você diz, isso não vai dar certo. Não, vamos fazer isso, não, a gente não tem gente suficiente para isso. Vamos evangelizar, só vai claro assim que não tem pouca gente. Que é isso? Vai lá fazer número. Vamos evangelizar, vamos estar juntos. Não, vou subir ladeira. Eu acho que Jesus Cristo atravessou o deserto com você. 40 dias e 40 noites. No deserto a gente vai me orando. Aí tu não pode subir uma ladeira. Não, tem muita poeira, a terra é estrada, vai melar meu sapato. Jesus está nem aí. Ele disse, ide e pregai a toda criatura. E você tem que ir. Ele ordenou. Não é isso? É isso que acontece. Ele falou. Agora, eu tenho livre-arbítrio, eu vou se eu quiser. Né? Eu vou se eu quiser. Então, nós vamos aprender em Provérbios 14 o segredo da sabedoria sobre o que devemos fazer e o que precisamos fazer. O que não devemos fazer e o que precisamos fazer. O que não devemos fazer? Algumas coisas, né, que a sabedoria nos ensina que não devemos fazer. Não sejamos insensatos. Provérbios 14, de 1 a 9 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios o protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras.
O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. A insensatez é o oposto de quê? Da sabedoria. O texto descreve várias vezes as pessoas insensatas ou tolo como quem não quer a sabedoria. E o tolo realmente não quer. Quando a gente está no campo mesmo evangelizando, tem gente que dá as costas, tem gente que atravessa a rua, tem gente que diz, acho que foi quarta, quinta, eu já tenho a Bíblia em casa. Não foi, irmão? Sim, tem tanta gente que tem a Bíblia em casa, aberta lá no salmo tal, cada um que tem seu salmo preferido, mas não tem a palavra de sabedoria. Você obtém em casa, mas não tem em você a palavra de sabedoria. Já o sábio, ele sempre está pronto para aprender. Quando chegar a palavra, você já tem a Bíblia em casa. Opa, já tem outros que a gente entregou, inclusive na quinta, um casal de rico. Quando ele viu a gente, não foi a irmã Socorro, a irmã Socorro e a irmã Margarida, ele estava esperando vocês virem aqui me entregar. As coisas de Deus é sempre bem-vinda. Citou um salmo, citou uma música, parece, não me falha a memória, se eu não estiver errado, e a gente conversou um pouco com eles, e eles têm sorriso no rosto, recebendo a palavra de Deus. Aí você passa olhando um casal de hippie, não sei o que, né, tá lá desprezado, fedorento, que a maioria de nós falou, né? Mas aí é uma escolha deles, mas quer a sabedoria, quer a palavra do Senhor, estava pronto a receber. Sábios, são sábios, e tem muitos dentro da igreja, quando a gente vai dizer uma palavra, isso aí eu já sei. Sim, tu já sabe, mas a palavra de Deus ela se renova. E talvez Deus tenha mandado essa palavra para você renovadora, para você acordar, para você despertar, para você melhorar a sua sabedoria. Nós devemos estar sempre prontos para receber, mesmo cristãos, a palavra do Senhor. Tem uma frase, não lembro quem foi que falou, tem anotado na minha Bíblia, não é essa outra, que diz assim: Senhor, eu preciso me lembrar do teu evangelho todos os dias, porque todos os dias eu esqueço dele. E nós esquecemos dele. Porque se lembrássemos desse evangelho todos os dias, agiríamos diferente em muitas coisas da nossa vida. Não descuide do coração. Provérbios 14, 10 ao 14 diz assim: o coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída. É sempre destruição com o ímpio, presta atenção em Provérbios. Mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso, o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O coração representa a sede dos nossos sentimentos. É a sede dos nossos sentimentos, do nosso coração. E é por isso que nós precisamos cuidar bem das nossas emoções sempre. Uma pessoa rancorosa. Você sabe qual é o maior causador de infarto no mundo? Infarto e ataques fulminantes. Eu não me lembro também agora do estudo, mas já li sobre isso. É exatamente pessoas que têm sede de vingança e raiva no coração. Porque nós recebemos nossa mente, nossa visão, nós ouvimos, mas quem recebe tudo é o coração. Se nós guardarmos ódio, vingança, desprezo, raiva em nossos corações, o coração, isso é cientificamente comprovado, ele contrai, porque você está guardando só coisa ruim, ele está contraindo, um piano mais forte
para poder o sangue funcionar normalmente. Isso faz com que ele trabalhe forçado e você venha a ter problemas futuramente. E tem gente que vive assim o tempo todo, com raiva, com ódio, com sisudo, carrancudo. Eu não imagino um crente carrancudo. Tem que ser feliz. Tem que estar com um sorriso no rosto, alegre, contente, saltitando como uma gazela no meio do pasto. O crente tem que ser assim. Vai ter momento que ele vai ficar um pouco meio triste com algumas coisas, mas ele sabe que a alegria do Senhor é a sua força. Mas ele sabe que toda a sua angústia está lançada sobre o Senhor e que Deus resolverá. O mesmo Jesus Cristo que ressuscitou o morto, que curou o coxo, que fez cego ver, paralítico andar, vai resolver o seu pequeno problema. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o seu socorro? Vem de Deus, que fez o céu e a terra. O Salmo também diz que você moverá montanhas, as montanhas dos seus problemas, com a oração, com o Senhor resolvendo. É assim. A palavra de sabedoria está na nossa frente. Nós caminhamos com ela, se é uma escolha nossa. Então o crente, veja o que a palavra diz: onde está a morte? A tua vitória. Aonde está? Se vencemos a morte, por que não vamos vencer todos os outros problemas, gente? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele mostrou a mim e a você que estava vencendo a morte, que nós também a venceríamos e venceremos em nome de Jesus. Então, para que viver tantos problemas? Para que nós castigarmos nosso coração? Para que nós massacrarmos ele? Um coração desprotegido está exposto a ser ferido, e ali só sai coisa negativa. Mas aquelas pessoas que são sábias, que resguardam a alegria, a sabedoria, as coisas boas, que faz com que o seu coração faça com que seu rosto resplandeça a glória do Senhor diante dos outros. Esse coração, ele vai ser um coração saudável, vai ser um coração que terá mais vida. Qual é a probabilidade do coração parar? Será um coração feliz ou um coração amargurado? Amargurado já diz tudo. Amargura. Irmã Margarida. Se permanecer com os olhos na ponta da sabedoria que é Jesus, obteremos vitória. Se permanecer olhando na ponta do coração na ponta, é Jesus Cristo. Resguardem os corações das coisas ruins e preencham das coisas boas, certo? Viver bons sentimentos, viver bons momentos, buscar a sabedoria do Senhor. Somos inevitavelmente, certo? Como diz a palavra, deixa eu ver aqui, acho que me perdi aqui na tela. Vamos lá. Nós também não devemos ser ingênuos. Provérbios 14, 15 ao 19 diz assim: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro, que logo se irrita
Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem mais intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. É outro ensinamento que nós temos. A ingenuidade é não saber o que está errado. É o contrário da pessoa que é insensata, né? Ao contrário da pessoa insensata que despreza a sabedoria. O ingênuo não despreza a sabedoria, mas quem é ingênuo tem um pouco até, quer saber, quer entender a sabedoria, mas não se dedica o suficiente. Uma pessoa ingênua, ela facilmente é enganada, mas o sábio está sempre atento. Então nós entramos aí no que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter boas amizades. É necessário que nossos relacionamentos demonstrem se estamos convivendo com pessoas sábias ou não. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 15:33 diz assim, nossos relacionamentos, as más conversações corrompem os bons costumes. Somos, como eu falei, inevitavelmente influenciados, além de influenciar pessoas. Por isso nós precisamos fazer amizades que edifiquem nossas vidas com a palavra de Deus, porque nós não podemos ser influenciados pelo mal. Nós precisamos estar atentos exatamente ao que diz essa palavra de amizade, de fazer boas amizades, bons relacionamentos. Precisamos estar atentos a isso e evitar o mal, como a irmã falou, nos afastarmos, porque como a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes nós temos até uma boa cultura, um bom conhecimento, mas convivemos tanto com uma pessoa que tem palavras mais ruins, conselhos ruins, falta sabedoria nessas pessoas, e indiretamente, até mesmo sem percebermos, vamos nos envolvendo e fugindo do nosso normal, que é a sabedoria. Temer a Deus é outro caminho. Provérbios 14, 26 e 29 diz assim: quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. A multidão do povo está na glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O temor do Senhor é um dos principais temas de Provérbios, e vimos isso durante todo esse estudo. Temor, respeito. Quando nós respeitamos e tememos a Deus, nós nos preocupamos com nossas atitudes, com as nossas palavras, como estamos pensando, e sempre refletimos antes de tomar as nossas decisões. Temer é, como eu falei, não é viver amedrontado, mas é respeitar, um profundo respeito pela sabedoria, pelas coisas espirituais, pelo próprio Deus que fez o céu e a terra, que nos fez e que é misericordioso por nós. Quando amamos a Deus, verdadeiramente nós somos gratos, e existe a palavra de gratidão. Queremos agradecer a Ele, queremos agradar ao Senhor e procuramos em não aborrecê-lo, não desobedecê-lo. Nós vivemos dentro dos seus ensinamentos e buscamos a sua sabedoria com vontade. Por isso, amados, nós precisamos ter reações positivas, e as nossas reações revelam quem realmente nós somos. Se essa reação sua é uma reação de amor, de carinho, de obediência, de respeito ao próximo, vai revelar o seu caráter e o que você é. Mas se a sua escolha de reação for ódio, disseminação de discórdia, intolerância ao próximo, isso também vai delinear o seu caráter. Quando alguém faz algo ruim conosco,
nós precisamos não reagir mal. Porque se reagirmos mal, então o nosso lado ruim também sai de dentro de nós. Ele é exposto e nós confirmamos que o erro foi feito. Do contrário, quando reagimos de forma positiva, sobrepomos aí o mal. Vamos no contrário do que Satanás quer que vamos, e nós sobrepomos ele com o bem, e aí prevalece a vontade de Deus. Muitos erros que cometemos, eles não são premeditados. Muitas vezes cometemos erros sem nem saber que estamos errando. Mas esses acontecem, eu posso dizer assim, espontaneamente. E somos até nós mesmos pegos de surpresa. Mas nós somos lavados pelo Espírito Santo de Deus. Nós caímos no erro. Nós voltamos para nós mesmos, para Jesus Cristo, e nos arrependemos dele. Por isso nós precisamos treinar nossas emoções para não cair nessas armadilhas que Satanás tenta nos levar todos os dias. Irmão Marcelino. Você bem disse aí, eu concordo. A gente esquece facilmente as coisas boas, a palavra de Deus, e não é assim falta nenhuma, é do natural. A palavra de Deus, inclusive, nos alerta para que a gente se renove. Paulo, já em Romanos 12, ele fala, né, que a gente se renova, renovar pela nossa mente, nosso pensamento. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É preciso haver aquele exercício de renovação na palavra, especialmente para que a gente se mantenha em equilíbrio com Deus. Isso acontece em todas as áreas da vida. O pessoal que vai fazer o cursinho para passar no vestibular, eles estão ali renovando seus conhecimentos, estudaram a vida toda, mas estão ali todo dia renovando, se alimentando de português, de matemática. Qualquer pessoa que chega aqui, no louvor, no canto, né, ou no estudo, eu acho que todos nós aprendemos, tiramos, né, desse aprendizado algo para a nossa vida e também para levar para alguém, né? E esse estudo foi uma bênção, irmão. Que Deus continue abençoando sua vida, a vida da sua família, e dando bênção mesmo, né? De saúde, nós precisamos, e de sabedoria. As guerras, pelo nosso país, pelo nosso cabo de Santo Agostinho, nossa enseada, pelos nossos vizinhos, né? Aqueles que estão precisando, esses jovens que estão aí, né? A gente vê o show de uma cantora aí, internacional, é tanto do jovem, eu fico assim, meu Deus, que coisa triste, né? Se esse jovem estivesse na igreja, uma parte, como não estaria essa igreja? Os louvores, né? Eu fico maravilhada, eu falo até para as meninas, sabe? Eu vejo aqui as meninas aqui cantando, eu fico muito feliz. Não é filha, não é neta, mas eu considero assim. Porque tantas jovens, a gente vê aí perdido, muitas drogas, eu tenho encontrado muitas jovens aí que é deprimente. E a droga é uma doença que não só é a doença jovem, adoece a família toda. Eu assisti uma reportagem que o drogado, ele não é só drogado, a família toda é drogada. E é verdade. Então vamos orar por essas jovens. Então vamos orar nesse momento. Eu vou pedir a diaconisa Angélica que ore. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por nós estamos aqui, Senhor, diante de ti, Senhor, para te agradecer, pelo que se fez, Senhor, na vida da tua igreja, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por uma mensagem que foi transmitida, Senhor, no teu coração, através de Atos, esses ensinos, Senhor,
após nossa adoração silenciosa, encerramos nosso